E aí, família, tudo bem com vocês? Chegamos então, mais um podcast Bora Crescer. E deixa eu te falar uma coisa. Se você conhece um cristão que é mimizento, que é, sabe, menino na fé, não cresceu, não desenvolveu ainda, dá para você encaminhar esse vídeo, dá para você encaminhar esse podcast de hoje para potencializar o crescimento aí. Já marca nos comentários, brincadeira, não marca não, senão vai se ofender, né? Vai que dá algum problema aí. Mas hoje a gente vai falar sobre maturidade espiritual, vamos falar sobre a importância da maturidade espiritual, né, e como podemos desenvolver a maturidade espiritual. E você é meu convidado. Antes de eu prosseguir aqui, eu já te peço, se inscreva no canal aí, ative as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo aqui, um podcast novo, você vai ser notificado. Acompanhe tanto aqui no YouTube, quanto também no Spotify. Você vai ficando por dentro de toda a nossa programação aí, tá bom? Bora lá então? O nosso texto base que nós vamos usar hoje é Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz: na unidade da nossa fé e conhecimento de Filho de Deus, chegamos à verdadeira maturidade, à medida de desenvolvimento que se entende por plenitude de Cristo. Então, o principal alvo de todo cristão é ser maduro na fé, ter maturidade. E é interessante, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu agia como menino, né? Mas quando nós chegamos na maturidade espiritual, algumas coisas já não combinam mais. Então você precisa entender hoje, de uma vez por todas, o que combina e o que não combina mais com a sua maturidade espiritual, com a sua fé, o seu desenvolvimento. E eu quero te convidar, então, a refletir comigo a respeito disso. Vamos começar falando sobre o que é maturidade? A maturidade é você atingir um nível na sua fé, no desenvolvimento. Na verdade, a maturidade é um conjunto de teoria mais a prática, validada e consolidada para que você possa realmente viver aquilo que você prega, viver no seu dia a dia aquilo que você ensina, os ensinamentos de Jesus. É ser um verdadeiro discípulo, né? Como a gente fala de verdadeiro discípulo. Mas, infelizmente, eu posso te falar com propriedade disso. Na minha caminhada pastoral, já são 16 anos pastoreando, há mais de 25 anos de convertido. Nesse tempo eu presenciei já dentro da igreja, eu já fui um menino espiritual, né? Muitos irmãos ainda persistem em ficar num nível de fé rasa porque não desenvolvem, não estão sujeitos ao desenvolvimento na sua fé. E o que precisa para crescer? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, ser humilde. Se você não é humilde para reconhecer seus erros, suas falhas, seus defeitos, você não vai crescer. Se você acha que está 100% certo, que todo mundo está errado, todas as pessoas à sua volta estão erradas e somente você está certo, você não vai desenvolver de jeito nenhum, tá? Segunda coisa que você precisa aprender de uma vez por todas, que é a obediência, a prática, é a ação. Tudo aquilo que você sabe que tem que melhorar, uma instrução que você recebeu, um treinamento que você recebeu, se você não praticá-lo, não vai valer de nada na sua vida. E a terceira que eu considero talvez a mais importante é ser ensinável, ter um coração ensinável. Tem pessoas que você vai conversar com elas, elas já sabem tudo, elas falam tudo, elas entendem, elas sabem o que precisa ser feito, porém a prática não existe. Ela conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não vive nada daquilo que sabe. Recita versículos, né? Consegue recitar salmos inteiros, consegue recitar capítulos inteiros da Bíblia, mas não consegue viver um versículo sequer, porque não dá conta de ter maturidade espiritual, não dá liberdade para transformação, para mudanças, e aí no seu relacionamento com Deus. E aí é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com uma simples palavrinha dentro da igreja, chamada ofensa. Elas não podem ser corrigidas, elas não podem ser orientadas, que muitas vezes, e nem falo de correção, tá? Eu falo muitas vezes de orientação para a vida. Você vai dar uma orientação, às vezes, para um irmão na igreja, uma irmã na igreja, alguém, e ele acha que, poxa, você pegou pesado demais, ele não quer ouvir, porque ele já tem um conceito acerca de si mesmo, né? Acerca das outras pessoas. Ele é a vítima, porque toda pessoa imatura, ela é vítima. Ela é vítima de tudo, ela não assume a responsabilidade pelos defeitos, pelos erros, pelas falas, nem pelas falas dela mesma. Ela sai falando muita coisa, né? Você quer ver um exemplo de maturidade, de imaturidade espiritual? É aquele membro que ele está na igreja
ele ficou chateado com o pastor por algum motivo, por alguma coisa, mas daí ele sai e ele vai falar com várias pessoas na igreja acerca daquilo. Olha, poxa, eu estou chateado com o pastor, estou magoado com o pastor não deu importância para mim, levei uma situação para ele, não deu muita bola, enfim, sei lá o que for, uma situação que for. E aí ele não vai levar isso para o pastor, mas ele vai falar para o maior número de pessoas da sua volta. Resolveu? Não. Por quê? Ele não falou para quem deveria falar. Ele mais está fomentando uma visão errada, às vezes, do pastor, uma visão distorcida, uma visão torcida, né? Daquilo que ele está enxergando. Nem sempre por essa visão, pela cosmovisão dele, mas ele precisa entender que ele precisa falar com quem de fato vai resolver o problema dele, que falar com 10 pessoas, 15 pessoas no meio da igreja não vai resolver. Aí ele manda os advogados dele, né, que são aquelas pessoas que vão comprar a luta dele e vão chegar no pastor e falar: olha, pastor, eu acho que você tem que falar com fulano, porque fulano tá magoado, ciclano tá magoado, olha, ele vai sair da igreja, porque aconteceu isso, isso e isso. Quer dizer, falta de maturidade. Aqui, deixa eu te falar uma coisa bem curta e bem séria, isso aí até guarda isso no teu coração que eu vou te falar aqui agora. Nós estamos perdendo um tempo precioso da evangelização, de pregarmos o evangelho a pessoas que não conhecem sobre Jesus, porque temos que gastar tempo demais cuidando de pessoas que já deveriam estar produzindo no reino de Deus. Isso é muito forte. A igreja está perdendo um tempo precioso de evangelização, tendo que apacentar membro mimizento, dodói, que não cresceu, imaturo, e não está ganhando ninguém. Na verdade, ele está só causando situações dentro do corpo, né, para inflamações dentro do corpo, e que já deveria estar produzindo pelo tempo de caminhada na fé. Ele já deveria estar produzindo, já deveria ser um líder, já deveria ser um irmão maduro, que está conduzindo outros irmãos à edificação do corpo, mas a gente perde tempo correndo atrás, tentando auxiliar, tentando levar o desenvolvimento, tentando levar o crescimento, alguém que escolheu ficar paralisado na fé durante 10, 15, 20 anos e hoje se tornou alguém que precisa que a igreja agrade a ele, precisa que a igreja venha superar as suas expectativas, que ele precisa ser mimado, né, dentro da igreja. Né, mas tinha uma propaganda antiga que falava: me dá, me dá, me dá, eu só queria receber. Então é uma geração que só quer receber, é um povo que só quer receber, ele não quer se doar para o reino. Ele esqueceu que a grande comissão é você ser um membro maduro e poder viver o evangelho para que outras pessoas se inspirem em você, e aí você vai transbordar do amor de Deus na vida de outras pessoas. Mas o que nós temos hoje é pessoas que elas só querem desfrutar da igreja, da estrutura, querem fazer parte dos ministérios, né, mas elas não querem ter comprometimento, elas não querem ter compromisso. E aí, uma frase que eu falei essa semana, né, que é realmente relevante, que diz o seguinte: a sua preocupação com aquilo que está na sua mão, no corpo de Cristo, revela, denuncia, né, o seu nível de comprometimento com aquilo que Deus colocou para você fazer. Ou seja, se você é do Ministério de Louvor e você está preocupado com o andamento das coisas lá dentro, você está preocupado em fazer o melhor, isso denuncia o teu comprometimento. Agora, se tanto faz como tanto fez para você, você não tem comprometimento nenhum. Se você está no Ministério Diaconato e ali você está preocupado, o que eu posso fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para evoluir, isso denuncia o teu nível de comprometimento. Agora, se você não está nem aí, se você vai cumprir escala, né, então a gente precisa entender também, ainda voltando ao assunto da maturidade espiritual, que a maturidade espiritual não é automática. Alguns cristãos acham que eles vão converter, vão aceitar Jesus e daqui a 10 anos eles já vão ser cristãos maduros. Se eu te falar uma coisa que eu não vou nem chutar aqui percentual, porque eu não sei se existe essa estatística, tá? Mas eu vou dizer para você que uma boa parte do povo cristão, tudo que eles sabem de Bíblia não é de ler a Bíblia, não é de estudar a Bíblia. Tudo que eles sabem de Bíblia é de ouvir outras pessoas falarem acerca da Bíblia. E por isso que você vê muitas pessoas querendo citar versículos que não existem, né? Frases que jura que é um versículo, mas não é, porque tudo que eles sabem de Bíblia não é de estudar, mas é simplesmente de ouvir outras pessoas. Então a gente precisa entender que o crescimento não acontece imediatamente. A maturidade espiritual é um processo. E para que esse processo ele venha a se desenvolver, Provérbios 8:5, deixa eu abrir no meu celular aqui, Provérbios capítulo 8,
versículo 5. Olha que interessante. A gente vai falar sobre essa questão de maturidade. Aí já deixa nos comentários aí para mim o que é mais difícil para você na questão de lidar com pessoas, né, que não são ainda maduros na fé. Provérbios 8:5 diz: Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. E vós loucos, entendei de coração. Aqui a prudência, a maturidade, tudo isso tem a ver com a gente ser mais maduro. As pessoas, o que diz aqui na verdade? Que as pessoas simples, as pessoas mais maduras, elas entendem a prudência. E os loucos só são levados pelas coisas do coração. Quantas pessoas que são só levadas por emoção? Ah, porque eu fiquei triste, fiquei magoado, porque... Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que ficam magoadas porque alguém não cumprimentou na chegada do culto na igreja. Meu Deus, eu não sei mais a que ponto isso é tão absurdo, um negócio desse, porque o irmão não cumprimentou, porque o líder não cumprimentou, porque o pastor, a pastora não cumprimentou. Gente, pelo amor de Deus, você precisa disso. Eu sei que, poxa, né? Tem N situações que isso pode acontecer. Eu sou pastor há mais de 16 anos, já aconteceu comigo, porque eu não sou multifocal, eu foco em uma coisa só. Então, quando eu chego na igreja, que eu já marquei uma reunião, ou que eu já marquei de conversar com um determinado grupo, ou com uma pessoa que eu tenho que passar uma orientação para o grupo de louvor, por exemplo, eu já entro na igreja 100% focado naquilo, eu já vou direto lá, e muitas vezes eu passo e não cumprimento quem está na porta. Ah, é por falta de educação? Não, é porque eu estou hiper focado naquilo, né? Aí depois eu vou lá, falo, aí eu volto lá na porta e eu cumprimento o pessoal. E não é porque se eu for cumprimentar um por um, se eu for fazer tudo que eu vou me distrair e eu não vou fazer aquilo que eu me propus a fazer. Mas cada pessoa é diferente, entende? Tem pessoas que é distração, tem pessoas que porém acabou passando, não percebeu. Mas não dá para ficar magoado por conta disso. É óbvio que a gente tem que melhorar como líder, como pastor, é óbvio que a gente tem que atentar para essas coisas. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer isso, a gente deve, né, ter um bom relacionamento com todo mundo, cumprimentar todo mundo, isso é obrigação nossa. Porém, se um dia acontecer disso não acontecer, né, se vier passar e não cumprimentar, isso não pode ser um motivo de estragar a sua vida, de você não receber nada no culto por conta disso, de você não buscar o Senhor por conta disso. E agora eu vou falar aqui algumas razões, tá? Porque as pessoas não crescem na sua fé, tá? Vou falar um pouquinho também dos aspectos da maturidade espiritual. Primeiro que a maturidade espiritual ela vai requerer poder de Deus. Você precisa buscar muito o poder de Deus, buscar a presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, porque quanto mais cheio do poder, menos carnal você vai ser. E quanto menos carnal você for, menos inclinação a ver defeito, a ver pecado, a ver erro, a ver situações, você vai enxergar. Então, você precisa sim ser cheio do Espírito, se manter cheio do Espírito, não para que você não veja os defeitos dos outros, mas principalmente para que os seus defeitos não saiam para fora, né? E você não vire uma pessoa movida pela carne, não movida pelo Espírito, tá bom? Outra coisa a gente precisa ver também é que a maturidade espiritual requer o conhecimento das promessas de Deus. A gente sabe que algumas coisas vêm por meio do conhecimento. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de saber o que fazer em determinada situação, a falta de relevância do perdão, a falta de buscar bons relacionamentos, de ter um olhar um pouco mais apurado para o teu irmão, no sentido assim, ó, se eu tô aqui com Wesley, né? Vou pegar o Wesley aqui como exemplo. Tô aqui com o Wesley e de repente eu percebo assim, poxa, o Wesley tá cometendo erros primários, tá cometendo alguns erros assim de cristão tão imaturo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele, vou me afastar dele e falar, não quero mais andar com Wesley? Não. Eu vou olhar para ele com um olhar de, poxa, eu preciso ajudar ele a crescer, eu preciso ajudar ele a avançar, mas eu vou tolerar os erros dele porque eu sei que esses erros, eles estão acontecendo por falta de maturidade. O que eu não posso é que
deixar o Wesley nessa situação por 10, 15 anos, e o Wesley não pode se permitir ficar nessa situação por 10 anos. Ele precisa ter a consciência de que ele precisa avançar e de que ele precisa crescer na sua vida espiritual e avançar na maturidade com Deus, tá bom? Então, quando eu entendo as promessas de Deus, eu entendo a maturidade, e a maturidade também requer a participação da natureza divina. Nós precisamos entender que o Senhor precisa nos libertar, né? Tem uma canção que diz: liberta-me de mim. A gente precisa ser liberto de nós, a gente precisa ser liberto do mundo, a gente precisa ser liberto da opressão espiritual, a gente precisa ser liberto de várias coisas, porque tudo isso, tá? A libertação com uma pessoa emocionalmente curada, que não depende da aprovação de pessoas, que não depende olha, meu Deus, eu vou ter que falar isso aqui. A maioria dos crentes, dos cristãos, que dão problema dentro da igreja porque eles vivem uma vida pautada nas suas emoções, eles são emocionais, porque eles não deram conta de resolver o problema com seus pais, não deram conta de resolver o problema com suas famílias, e muitos deles nem aceitam os pais que têm, né? E aí você precisa entender que 50% de você é sua mãe, 50% de você é seu pai. Ninguém nasceu de chocadeira, ninguém nasceu, né, do nada. Você nasceu sim de um pai e de uma mãe, e você carrega o DNA deles na sua vida e você vai reproduzir isso no seu dia a dia. Então você precisa aceitar e desenvolver e ser uma pessoa cada vez melhor. Abandonar as velhas naturezas, os velhos hábitos, o seu velho eu, né, para que Deus continue continuamente te renovando, para que você venha a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você continuar firme na palavra de Deus, você vai ser um discípulo de Jesus e você saberá a verdade, né, como João 8, 31 e 32 diz, você conhecerá a verdade e a verdade vai te libertar de uma vez por todas. E a maturidade, então, ela vem das coisas do alto, né? Eu digo que a maturidade e a sabedoria andam juntos. Você pode ser inteligente, mas não ser sábio. Você pode ser inteligente e não ser maduro. Mas todo sábio é uma pessoa madura. Então é importante você entender isso. Buscar a sabedoria do alto, buscar o Senhor de todo o seu coração, desenvolver. E tudo aqui. Deixa eu pegar esse exemplo para você. Isso aqui é a teoria. Aqui é a prática. Eu preciso colocar a teoria sobre a prática. Se eu não colocar a teoria e a prática juntos, para caminhar juntos, eu vou ser só alguém que sabe muito, mas não vive aquilo. Então eu preciso trabalhar essa questão na minha vida. Eu preciso praticar. E quando eu praticar, vai doer. Quando eu praticar, vai ser, sabe? Vai doer em você chegar na igreja, e justamente quando você propor no seu coração de ser um cristão maduro, situações vão aparecer na sua vida. Deus vai levantar situações para provocar em você a maturidade. Por exemplo, você vai chegar na igreja e ninguém vai te cumprimentar. E aí você vai ficar dodói nesse dia. E aí você vai ter que lidar com isso de forma madura. Não, Senhor, estou aqui não é para ser bajulado, eu estou aqui pelo Senhor. Se ninguém me cumprimentou, eu vou lá cumprimentar os irmãos, vou mostrar para eles o que é ser maduro, o que é ser alguém mais firme na fé. Se ninguém me mandou a mensagem, eu vou mandar a mensagem de edificação dos outros. Sai da condição de receber. O próprio Senhor Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber, e você só quer receber. Começa a contribuir na vida de pessoas, começa a transbordar na vida de pessoas, pelo amor de Deus. Saia dessa situação de ser um crente mimizento e ficar dando problema dentro da igreja. Cresce que Deus vai te honrar, cresce que Deus vai te fazer Deus vai te dar discípulos para você cuidar. O que está faltando às vezes é um pouquinho de trabalho no reino de Deus, é um pouquinho de esforço no reino de Deus. E aí você não só quer ficar, né, de boa, só quer ficar tranquilo, só quer ficar recebendo, vem no culto uma vez por semana. Está na hora de você se envolver, tá? E eu vou listar aqui agora para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, nosso programa de hoje. Eu vou listar aqui algumas coisas que vão te ajudar a ter um nível de maturidade. Se você está comigo aí, digita aí, bora crescer nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas enquanto eu tomo essa água aqui. Bora lá? Vamos embora então. Primeira coisa para você ter uma vida de um cristão maduro, uma vida cristã saudável, e ser um cristão maduro tenha um tempo diário com Deus. Pastor, mas eu já sei disso, eu ouvi isso 500 anos na igreja. Pois é, mas você não faz. Então eu vou repetir
pela milésima vez, até você entender, você fazer isso de uma vez por todas, sabe? Por que isso é importante? Aquele que olha firmemente para a palavra de Deus e torna a palavra de Deus um hábito, não só de ouvir, sabe? Mas que não esquece a palavra, ele guarda essa palavra no coração, ele coloca em prática essa palavra, ele vai ser feliz em tudo o que ele fizer. Aonde está escrito isso, pastor? Tiago 1,25. Lá você vai ver exatamente isso que eu estou falando para você. Então, a importância de um momento de silêncio, a importância de um momento diário com Deus, porque é só no nosso tempo com Deus a sós é que nós podemos abrir o nosso coração para Deus, resolver os nossos problemas com Ele e ouvir a orientação dele para conosco. Né? Entender que Ele nos convidou para uma amizade maravilhosa, para um tempo. Sabe aquele tempo que Adão tinha no jardim? Você precisa ter esse tempo com Deus todos os dias. Adão, toda vez na viração do dia, o Senhor ia falar com ele. Ele tinha um tempo de comunhão com o Senhor. Então está na hora de você também ter o seu tempo de comunhão com Deus. Jesus, frequentemente, ele nos dava o exemplo, ele se retirava, ele ia para um lugar secreto, ele ia para o lugar da oração, ele ia para o monte, ele ia buscar o Senhor, ele ficava a sós com Deus, porque era muito fácil, né, para ele fazer milagre, porque ele ficava horas e horas em comunhão com o Pai. Então, o que a gente aprende nesse princípio com Jesus? Quanto mais você gastar tempo com as coisas do céu, com as coisas do alto, mais facilidade você vai ter para resolver as coisas aqui da terra. O problema é que nós gastamos mais tempo tentando resolver as coisas aqui da terra e não gastamos tempo com as coisas do alto. Por quê, pastor? Era bem simples. Jesus gastava 6, 7, 8, 9, 10 horas de oração com Deus, mas quando ele chegava para um paralítico, ele falava, levanta e anda. Quando ele chegava para um cego, ele falava, o que você quer? Eu quero ver, então enxerga. Então era muito simples para Jesus, em questão de segundos, ele resolvia o problema que pessoas demoraram a vida inteira e nunca conseguiram resolver. Aquele homem paralítico no tanque de Betesda, 38 anos esperando um milagre. Aí Jesus chega lá e fala, olha, quer ser curado? Eu falei, aí ele apresenta as desculpas dele, Jesus fala, então pega a tua cama, levanta e anda. E o cara pegou a cama, levantou e foi embora, 38 anos esperando um milagre. Mas por causa que alguém pagou o preço de ter uma noite com Deus em oração, conseguiu resolver o problema dele, né? E claro que não é só uma noite, né? Porque você não vai orar um único dia e sair resolvendo os problemas do mundo. Isso, a vida de Jesus era uma constante. Era todo dia, era os hábitos, é a mudança, o viver diário com o Senhor. Mas isso tudo também você pode viver, sabe por quê, irmãos? Eu e você podemos viver porque Jesus se fez carne e ele era um ser humano com a mesma composição biológica minha e sua. E se Jesus conseguiu, a gente também consegue. Basta ter foco, basta ter disciplina, basta buscar essa maturidade. Então nós percebemos que muitos personagens, né, desenvolveram hábitos de passar tempo com Deus. Abraão, ontem mesmo eu falava sobre a vida de Abraão. Abraão, um cara que foi sensacional, porque ele obedeceu a Deus quando eu e você talvez não obedeceríamos. Deus fala para ele em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele pega as coisas dele e vai, sem saber para onde. Mas quando Abraão chega em Gênesis 22, ele apresenta o Isaac em cima do altar, no Monte Moriá. E ali ele estava obedecendo a Deus. E essa obediência, ele teve que tomar uma escolha. Ou ele obedecia a Deus ou livrava a vida do filho dele. Óbvio que Deus não pediu a vida do filho dele, né? Deus livrou a vida do filho dele. Mas observa que esse cara obedeceu e por essa obediência veio uma promessa de Deus para a vida de Abraão, dizendo, olha, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia. Aí eu tirei uma lição para a minha vida disso, sabe? A nossa vida cristã, muitas vezes, ela é feita de altos e baixos. Tem dias que a gente está lá em cima, aí nesse dia a gente pode olhar para o alto e falar, Deus, tudo vem de ti, tudo vem do Senhor. Aí a gente é desafiado como Abraão, conta as estrelas se você puder, né? Entenda que tudo que você está vivendo foi eu que fiz na sua vida. E nos dias tristes, nos dias de problema, de enfermidade, de situações, a gente costuma normalmente olhar para baixo, né? A gente costuma baixar nossa cabeça, só que nesse dia a gente pode olhar para a areia da praia e lembrar das promessas de Deus mais uma vez para a nossa vida. Então, todo cristão maduro, ele tem as promessas de Deus, ele se apega nas promessas, nos dias bons e nos dias maus. Vai ter dias que você vai ser tentado a murmurar, só que nesse dia você vai lembrar das promessas de Deus.
Moisés tinha tempo com Deus, Davi tinha tempo com Deus, Daniel tinha tempo com Deus, Paulo tinha tempo com Deus. Você tem tempo com Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Então, existe um propósito, né, de nos aproximarmos do Senhor, nos conectarmos com o Senhor. Então, se comprometa o seu dia com o melhor tempo para Deus, tá bom? E considere, muitas vezes, as decisões que você está tomando. Consulte o Senhor acerca das decisões que você está tomando. Salmo 16:11 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá a vocês o desejo do seu coração. Perdão, Salmo 37:4. E Salmo 16:11, na parte final, diz o seguinte: a presença de Deus me enche de alegria e me dá prazer. Então a presença de Deus, ela é muito importante para a minha vida. E como que eu consigo isso, pastor? Primeiro, comece com alguns minutos e dê tempo para crescer. Né? Comece 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e vá dando tempo para você crescer na sua oração, na sua intimidade com Deus. Segunda dica, não controle tempo. Não fica aqui no relógio há 5 minutos, vou botar despertar aqui 5 minutos, aí tocou 5 minutos, agora deu, terminei. Não. Cara, se você está sentindo que está fluindo, vai, deixa aí. Você vai ver que de 5 vai para 10, de 10 vai para 15, 15 vai para 20, 30, e uma vez você está orando bastante. Enfatize a qualidade e não a quantidade. Se você orou 5 minutos e 5 minutos foi de todo o seu coração, né? Se você buscou o Senhor, é melhor você orar com qualidade do que ficar repetindo 10, 15, 30 minutos a mesma coisa. Então, a gente entende que o desenvolvimento de uma intimidade vem com o tempo. Então, quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais coisas você vai ter para abrir para Ele. Lembre-se de que qualquer momento com Deus é melhor do que nenhum momento com Ele. Então, seja no carro, seja no trânsito, seja aonde for, em vez de você ficar estressado no trânsito, quando está tudo parado, liga um louvor alto dentro do carro, começa a orar, começa a buscar o Senhor, você vai ver que vai fluir, tudo vai fluir. Tá bom? Use a Bíblia, né, numa tradução compreensível para você, e tenha um caderno para você anotar ali o seu texto daquele dia, o seu devocional daquele dia. Certo? Segunda coisa que você pode fazer também para ter uma vida de cristã mais madura, tenha o hábito da leitura da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também a gente aprende que nós precisamos estar prontos para ouvir e tardios para falar. Quem tem ouvidos ouça, Lucas 8:8 fala a respeito disso. Então, considere muito aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem buscado, preste atenção, né, no que Deus tem para falar para você, medita na palavra, estude a palavra, ame a palavra de Deus. Nós recebemos alguns dias atrás aqui na nossa igreja um missionário, e ele falando o seguinte, que numa determinada religião, as crianças até os seus 12 anos, elas já conhecem a Bíblia daquela religião todinha de cor, né? Todinha de cor, elas já sabem recitar. Poxa, e nós muitas vezes cristãos, com 10, 15, 20 anos, não lemos a palavra de Deus toda ainda, não leram a Bíblia toda ainda, nem uma única vez. Então está na hora de você acordar. Conheça a palavra de Deus, porque isso vai te ajudar a vencer as tentações. Foi isso que Jesus se apegou quando ele foi tentado no deserto. Conhecer a palavra de Deus vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Conhecer e saber a palavra de Deus vai te fortalecer quando você tiver que tomar decisões sob pressão. E a palavra de Deus é que vai te sustentar, que vai trazer as promessas. Então entenda isso, que essa palavra de Deus é que vai, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que vai realmente levar você para outro nível, certo? Terceiro, tenha o hábito da oração. A gente já falou aqui, pastor, mas a oração, o devocional que o senhor falou, não é oração. O devocional é a oração mais a Bíblia junto, tá? E aqui a gente está separando a Bíblia e agora o hábito da oração. A gente precisa orar por quê? Nos arrependendo dos nossos pecados, realmente reafirmando nossa fé, confessando nossos pecados. Temos que orar agradecendo o alimento de cada dia. Temos que orar para perdoar as pessoas que nos ofendeu ou que nós as ofendemos também. Nós temos que orar para não cairmos em meio a tentações e dificuldades. Nós temos que orar para que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa vontade seja feita. Nós temos que orar para que o fruto do Espírito realmente ele seja real em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, né? Então isso é muito importante. E orar
interceder pelas outras pessoas, interceder pelos missionários que estão no campo, interceder. Enfim, a intercessão, ela é uma janela muito grande para ser explorada através da oração. E você pode realmente viver isso de maneiras muito significativas. E quarto e último, eu quero falar com você sobre o poder da gratidão. Seja grato a tudo que Deus tem feito na sua vida. Tem pessoas que têm o hábito de murmurar, e a murmuração foi o motivo pelo qual o povo de Israel peregrinou durante anos no deserto. E talvez muitas pessoas estão vivendo um deserto na sua vida por serem ingratas ou pelo simples fato de murmurar demais. Murmurar demais. Entenda uma coisa, que a sua vida ela é a construção da sua busca diária por Deus, dos seus hábitos e das suas decisões. Então a sua vida é essa. Se você olhar para todos os problemas que você viveu, vem de hábitos que você desenvolveu. Então muitas pessoas talvez vão ter problemas no futuro aí, né, de saúde, porque ao invés de tomar água, toma um refrigerante direto. E aí daqui a 10, 15, 20 anos esse boleto vai chegar, essa conta vai chegar. E aí você vai orar pedindo, poxa, mas Deus não me guardou. Não, são hábitos. Então entenda que hábitos você precisa mudar, desenvolver uma vida com Deus a cada dia firme, firmado na presença de Deus e também ser grato a tudo que você tem, por quem você é e, em nome de Jesus, cresça, bora crescer. Chega de ser cristão imaturo. Chega de ser alguém que vai ficar aí dependendo de elogios, dependendo da aceitação de pessoas, carente de que alguém afirme a sua identidade. Quem tem uma identidade firmada em Deus sabe quem é em Deus, não precisa que ninguém fique bajulando, você não precisa. Igreja, queridos, igreja não é um lugar de você ser agradado, igreja é um lugar de você ser confrontado, para que você venha ser transformado pelo Senhor, mudado pelo Senhor. Embora sim, muitas vezes na igreja nós nos sentimos bem, nós temos uma boa recepção, nós temos departamentos que nos ajudam, departamentos que acolhem, precisamos ser bem acolhidos, sim, mas o alvo do evangelho é que você seja maduro. O alvo do evangelho é que você seja um cristão forte. Não dá mais. Não dá mais para você ficar 10 anos na igreja se comportando como alguém que chegou ontem, ou pior de tudo, sabe? Não é nem você estar comportando desse jeito. O pior de tudo é você ver pessoas com 1 ano de fé que já tem a maturidade que alguém que tem 10 deveria ter. Isso é realmente assim 10 anos de atraso na sua vida. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero orar por você nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo corpo de Cristo chamado igreja, para que cada membro desse corpo possa ter a plenitude do conhecimento de Cristo, possa chegar à estatura de varão perfeito, possa ter a maturidade de cristão verdadeiro e possa ser um discipulador, um discípulo que gera outros discípulos saudáveis no reino de Deus. Senhor, que as crianças venham crescer, que aquelas pessoas que sofrem de nanismo espiritual venham crescer, porque venham desenvolver a sua fé, sua consciência, sua sabedoria e buscar realmente o Senhor de todo o coração. Nós abençoamos a sua vida e compartilha, Senhor, do teu coração com o nosso coração, aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós, para nos levar à maturidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Se esse podcast de hoje fez sentido para você, abençoou sua vida, compartilha no WhatsApp da sua igreja, compartilha nos grupos de liderança, na sua célula e deixa nos comentários aqui qual o próximo assunto que você gostaria que abordássemos aqui no Bora Crescer. Valeu? Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto.